Olá, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Vamos juntos para mais um boletim com as informações e consequências da pandemia no nosso dia a dia. O governo do Paraná anunciou a suspensão das cirurgias eletivas em todo o estado. Cirurgias eletivas são aquelas consideradas sem urgência, com data marcada pelo SUS. Essa medida atende uma necessidade apontada por hospitais públicos e particulares que atendem pelo SUS, de reservar vagas para doentes de Covid. O estado do Paraná vive uma nova explosão de casos e a taxa de ocupação de leitos hospitalares ultrapassa os 60% em muitos municípios. Aqui em Curitiba, por exemplo, 95% dos leitos para pacientes adultos da cidade estão ocupados. 4 hospitais privados anunciaram no começo da semana que não estão mais recebendo pacientes. A cidade também mantém um número alto de casos ativos, aquelas pessoas positivadas e que podem transmitir a doença, mesmo sem apresentar os sintomas. Esse número passa de 12 mil casos. Olha, tem teste de vacina sendo contestado por autoridades de saúde. O laboratório inglês AstraZeneca, que desenvolveu a vacina junto com pesquisadores da Universidade de Oxford, vai fazer estudo adicional sobre os testes apresentados nesta semana. Há uma pressão internacional por mais informações sobre o grau de proteção da vacina, que apresentou resultados variáveis entre 60% e 90% de eficácia. A vacina de Oxford já tem previsão de compra pelo governo brasileiro, que destinou R$1,5 bilhão para a aquisição de lotes. Após a repercussão negativa causada pelo erro de dosagem na vacina contra a Covid-19, hoje a AstraZeneca anunciou a realização de novos testes para avaliar a eficácia da dosagem mais baixa do imunizante. Na segunda-feira, o laboratório revelou que a vacina apresentou uma taxa de eficácia de 90% na análise preliminar dos estudos clínicos, mas poucas horas depois corrigiu a informação. A alta proteção só foi verificada em um grupo de voluntários com menos de 55 anos e que recebeu metade da dose da vacina por engano. Nos voluntários que receberam a dose completa, a taxa de proteção caiu para 62%. E a gente já começa a ficar com o pé atrás, que fala, bom, por que não comunicaram logo que foi um erro? Por que ao perceber que foi um erro, então esses voluntários não foram excluídos do teste clínico e incorporados em um novo teste clínico para então testar essa meia dose? O fato deles terem omitido, deles terem tentado dar a entender que a eficácia deles poderia ser tão alta quanto a Pfizer e a Moderna, que já tinham publicado eficácias muito altas, isso tudo gera um desconforto, gera uma desconfiança e abala muito a credibilidade da empresa. O erro deixou a comunidade científica desconfiada. Alguns pesquisadores questionam outras irregularidades e omissões na forma como a AstraZeneca divulga os dados. Os cientistas pedem mais transparência. Eles estavam fazendo 2 protocolos clínicos diferentes, um na Inglaterra e um no Brasil. Na Inglaterra, eles estão recebendo ou vacina ou placebo. No Brasil, o ensaio é um grupo recebe vacina e outro recebe outra vacina. Tu não pode, nesse momento, em nenhum momento, juntar os dados de eficácia de um ensaio com o outro. Não pode misturar os grupos dos 2 ensaios. E tu certamente não pode fazer uma média entre eles. 10 mil voluntários brasileiros participam dos testes clínicos na última etapa da vacina, desenvolvida entre a AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O imunizante é uma das apostas do governo brasileiro para uma vacinação em massa. O Ministério da Saúde tem acordo com a farmacêutica para a compra de quase 143 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Mas a aquisição depende de autorização e registro na Anvisa. Esse grupo tem que ser retirado da análise, ele não pode ser contado. Por quê? Porque o estudo clínico não foi desenhado para testar aquela hipótese da metade da vacina e depois da vacina inteira. Isso é má prática de ciência. Eu acho que foi uma comunicação muito atrapalhada, faltou transparência e isso acaba prejudicando a confiança da população no processo científico, muito mais do que na própria empresa. E isso pode alimentar, inclusive, os movimentos contrários à vacinação. Então, pode ter consequências graves para a sociedade.
Outro laboratório norte-americano procurou a Anvisa para registrar o pedido de testes de vacina com brasileiros. É a Pfizer, que junto com o laboratório BioNTech quer implementar 2 fases de testagem. Os primeiros resultados apontaram uma eficiência de 95% dessa vacina. Os documentos da vacina da Pfizer foram incluídos no chamado Processo de Submissão Contínua da Anvisa, que tem o objetivo de acelerar o trâmite de aprovação dos imunizantes contra a Covid-19 no país. A agência tem até 20 dias para analisar esses dados. A vacina desenvolvida pela Pfizer e pela empresa alemã BioNTech foi anunciada com 95% de eficácia e sem efeitos colaterais graves. Os resultados ainda não foram divulgados em revista científica. E enquanto o imunizante não vem, a ocupação dos leitos de UTIs destinados ao tratamento da doença cresce em diversos estados. Em Fortaleza, no Ceará, a taxa de leitos ocupados nas redes pública e privada passou de 70%. Na capital do Paraná, Curitiba, a taxa média de ocupação chegou a 94%. 4 dos 9 hospitais que atendem pelo SUS na cidade estão com os leitos lotados. No Rio de Janeiro, os hospitais particulares da capital operam na capacidade máxima e a rede pública não tem vagas na UTI. Mais de 270 pessoas aguardam para serem atendidas. A taxa de ocupação dos leitos da Grande São Paulo opera acima dos 57%. O índice estadual está em 50%. O estado soma 1.200.000 casos e mais de 41 mil vítimas da doença. O governo de São Paulo estuda aumentar as restrições para conter o avanço da doença. O Centro de Contingência, por maioria, aprovou encaminhar ao governo do estado algumas recomendações no que diz respeito a aumento de restrições e algumas medidas que poderiam ser tomadas pelo governo do estado. O governo recebeu essas informações, essas solicitações de contingência ontem, quarta-feira, e entende que essas sugestões, elas estão embutidas dentro do Plano São Paulo e no novo faseamento que vai ocorrer na segunda-feira. O Congresso quer ver uma comissão externa acompanhar e fiscalizar o processo de vacinação no Brasil. A ideia é que profissionais da área de saúde orientem e fiscalizem a Anvisa, desde o processo de registro e aprovação até a compra das vacinas. Após superarem fases indispensáveis de testes, várias vacinas contra o coronavírus atingiram elevados níveis de eficácia e estão bem perto de conseguir a aprovação dos órgãos competentes. No Brasil, representantes de 5 grupos desenvolvedores foram convidados para o entendimento prévio com o Ministério da Saúde. No entanto, chamou a atenção a ausência dos responsáveis pela Coronavac, de tecnologia chinesa em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Não por acaso, a mesma vacina que teve seus testes interrompidos pela Anvisa há pouco mais de um mês, no episódio que levantou suspeitas de interferência política num debate que deveria ser exclusivamente técnico e científico. Por essa razão, o Senado quer formar uma comissão de 6 representantes para acompanhar de perto todo o processo, garantindo lisura, isenção e transparência. A nossa expectativa é de que essa comissão externa seja formada o mais rapidamente possível, aprovada pelo plenário do Senado, e que nós possamos, de imediato, iniciarmos um trabalho de acompanhamento de todo o processo, que vai desde o registro das vacinas junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passando pelo debate sobre a distribuição e as prioridades de administração da vacina, bem como as políticas de compras dessas vacinas para que a população brasileira possa ser imunizada o mais rapidamente possível. Numa outra iniciativa mais abrangente e de mais longo alcance, os senadores querem melhorar o controle de qualidade sobre o Programa Nacional de Imunização, reduzindo a burocracia e introduzindo uma inovação, a Carteira Digital de Vacinas, a exemplo do que já ocorre com a Carteira Nacional de Habilitação e o Título Eleitoral. Implantado em 1973, o Programa Nacional de Imunização Brasileiro tornou-se modelo em todo o mundo pela capilaridade da rede de atendimento, pelo amplo sucesso das campanhas de vacinação e pela abrangência dos meios imunizantes incorporados ano a ano.
Para proteger essa excelente estratégia de saúde pública de interferências político-partidárias, o senador Eduardo Braga apresenta um projeto de lei que prevê a rastreabilidade da produção e do consumo, bem como a introdução da carteira digital de vacinas. O objetivo é viabilizar total transparência às ações de controle e fiscalização. Gente, este boletim informativo termina aqui. Então, para todos vocês, uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. Lembrando que se acontecer alguma coisa que a gente precisar informar, nós voltamos aqui durante a programação. Tá combinado? Até a próxima!